Eu fui convidado para dar um treinamento de evangelismo numa igreja, agora no mês passado, no início do mês, quer dizer, e a pessoa na hora do treinamento, ela me mostrou um folheto assim, a foto de uma pessoa e esse número 666. E aí eu peguei o folheto, peguei o site e fui atrás para ver o que era. E encontrei lá Jesus Cristo homem, esse cara aí, ó, que fala, entre outras coisas, que nós não somos pecadores, porque assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, aquele um só homem na cruz levou todos os nossos pecados. Difícil é saber a resposta. Não, repete para mim, por favor, pastor. Como que, se ele diz que nós não somos pecadores, por que as pessoas ainda cometem as atrocidades que a gente vê na televisão, na comunidade, na cidade onde nós vivemos? Por um só homem, sim. O pecado entrou no mundo porque só existia um homem. Mas Jesus veio. E Jesus é o único que pode tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado dos pecadores. Porque o mundo jaz do maligno e não tem volta. O mundo vai acabar. E isso pode ser naturalmente. E aí o pastor Romano estava falando não sei o que lá, João 40, 6:40, e no topo da Bíblia, que não era minha, estava lá João 6, versículo 66. Mas o meu tá diferente. E aí, eu falei assim, até aqui o 66 me persegue, o 666, até na Bíblia. E eu fui ler o que estava escrito em João 6,66. E eu falei assim, vamos conversar com a igreja sobre isso. Por que eu escolhi? Hoje, haja vista a grande comunidade de falsos profetas em nossos dias, vamos refletir no que a palavra de Deus diz a respeito deles. Como agem, o que falam e o que tem em comum entre eles. Ao deparar com tal conversão da Páscoa, do Natal, inclusive dos cultos a Deus em nossos dias, fica fácil identificar ou perceber a mais uma profecia que já se cumpriu. O livro de João, capítulo 6, versículo 66, nos mostra a primeira característica de todos eles, o afastamento ou o abandono das características de discípulo, ou seja, de falar ou fazer o que o mestre falou e fez. A maioria deles são seus próprios senhores, fundaram uma nova igreja ou uma denominação, ou têm uma união com coisas abomináveis. Antes de ler o João 6, versículo 6, eu vou citar 1 Tessalonicenses 5,11, que diz assim: Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Primeiro ponto que a gente vai falar, que fica fácil para você identificar uma seita ou uma falsa religião, é que eles são exclusivos. Fora da igreja não tem salvação, diz uma determinada igreja. Essa mesma igreja diz que a palavra de Deus e a palavra de um de seus bispos ou do seu líder tem o mesmo peso. Algumas outras chegam a dizer que se nós não nos convertermos, e uma igreja batista
convertida a uma seita. Alguns pastores foram visitar essa igreja e chegaram lá. Eu queria saber quem aqui é batista. No caso, batista tradicional, porque ela se diz renovada. E aí os pastores levantaram, né? Estavam visitando. Eles falaram assim, aí chamou o resto da igreja e falou assim, vamos orar para que ele se converta. Então, uma das características é que eles não têm união. Né? Você vê que surge uma igreja, surge outra igreja e assim sucessivamente. João 6, versículo 66 diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andam com ele. Primeiro ponto que eu escrevi pra gente, vamos ver se vai passar lá, é isso. Longe dos passos do mestre. Quer identificar um discípulo? Veja se ele anda como Jesus andou. Não apenas pelas características físicas, né, do sentido material, do sentido visíveis, mas principalmente pelo que eles falam ou pelo que eles fazem. Um exemplo disso, Jesus